Pastor Gustavo Paiva. Dê uma forte, mais forte essa palma, Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor, amém. Amém. Antes de você sentar, não se assente não. Queria que você fechasse seus olhos e abrisse suas mãos por um minuto. Nós estamos no início de mais um ano e o Senhor está nos chamando para coisas maiores nesse ano. E se coloque à disposição dEle agora. Diga com suas mãos abertas: Senhor, a minha vida é sua. Eu me coloco à disposição do Senhor. Eu me coloco à disposição da tua vontade nesse ano. Que se faça em mim a tua vontade. Que se cumpra em mim a tua vontade. Agora, com as suas próprias palavras, fale isso a Ele. Espírito Santo, que o Senhor nos encha nessa noite. Que a Tua presença seja sobre nós de uma maneira real e poderosa. Que a nossa visão seja ampliada. Que os nossos olhos sejam abertos. Que o nosso coração seja encharcado pela verdade da Tua palavra. Aumenta a Tua presença sobre nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em 2, 3 pessoas e diga: seja bem-vindo nessa noite. Amém. Para mim é uma alegria estar aqui novamente. Eu trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos. Eu estou vindo de João Pessoa. Eu estava pregando num lugar que era uma balada. Eu estava pregando lá nessa balada. O Gabriel estava comigo. Eu estou aqui com o Gabriel, com o Luiz e com o André. Fiquem em pé aí, galera. Essa é a galerinha que eu discipulo. Fiquem em pé novamente. Eu gostei desse movimento. Brincando. E um dia antes de eu estar nesse lugar pregando, quem estava pregando não, né? Quem estava cantando era uma cantora aí bem famosa aí, que eu não sei nem quem é, cara. Deixa eu ver, tanto que eu estou por dentro das coisas. Uma menina chamada Ludmilla. E ontem, quando eu fiz o apelo, mais de 90 pessoas vieram ao Senhor. 100 pessoas vieram ao Senhor ontem à noite, numa balada. Foi um tempo maravilhoso. Hoje nós estamos com times missionários enviados. A gente acabou de sair de uma escola que um discípulo meu faz. E hoje nós estamos com missionários nesse exato momento no Egito, no Haiti, Venezuela, Peru, Argentina. E uma coisa legal que antes do envio missionário, no outro dia a gente ia enviar os missionários para esses lugares escuros, e o Senhor me falou: eles estão com medo de ir. E aí nós juntamos aqueles grupos de missionários, tínhamos mais ou menos 300 adolescentes e jovens ali. E o Senhor começou a dar palavras de conhecimento sobre o que ia acontecer no futuro. E aí nós liberamos palavras de conhecimento. Olha, você vai encontrar um borracheiro no meio da estrada, vai acontecer alguma coisa com o carro, não se preocupa, com o ônibus. Vocês vão encontrar um borracheiro e vocês vão pregar de Jesus para ele. Vocês vão encontrar uma menina, uma senhora, que tem acima de 70 anos, de camisa rosa, numa praça. Então a gente estava prestes a enviar e Deus começou a trazer várias palavras de conhecimento. E uma delas era sobre um traficante chamado Edson. Assim, olha, vocês vão encontrar o Edson, é um traficante, ele tem 1,68 m, baixinho. 1,68 m, desculpa se você tem 1,68 m. Não queria te ofender. Mas aí ele diz, a palavra de conhecimento era 1,68 m e ele é moreno. E ele vai vir ao Senhor. Depois de um tempo, outra pessoa me trouxe a mesma palavra de conhecimento. E aí no final da reunião, dessa reunião de envio, um homem veio para mim na frente, levantou a mão e disse assim: olha, o Edson é meu cunhado.
Ele é um traficante, ele tem 1,68 m, tem todas essas características. E a gente orou por ele, e eu estou recebendo os testemunhos. Hoje encontraram o cara da borracharia e trouxeram ele ao Senhor. Ontem encontraram a mulher de camisa rosa e trouxeram ela ao Senhor. E agora eu estou esperando o Edson. Então foram várias palavras. E ontem, quando eu subi naquele lugar, sabe, esse lugar que era um lugar, que é o principal lugar de balada de verão de João Pessoa, nós vimos o Espírito Santo se mover. E eu fiz um ato com a bolinha, e eu joguei a bolinha assim no chão, e falei assim: ei, para você essa bolinha, que é uma bolinha, eu ando com uma bolinha de Romanos 8:28. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas ontem eu preguei sobre isso. E eu joguei a bolinha, bateu na mão do menino, a bolinha correu e um outro cara pegou. E eu disse para ele assim: você que pegou a bolinha, você é feito desse material de Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu comecei a orar por ele. Quem é esse cara? Era o campeão brasileiro de vaquejada do Brasil. E aí no final, quando eu fiz o apelo, ele está de mão levantada, vindo à frente, entregando a vida a Jesus, junto com aquelas 100 pessoas. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acredito que Deus está nos levando para uma nova onda de avivamento. Muitas vezes a gente olha o cenário, a gente pensa no cenário, a gente olha cenário político, a gente olha cenário econômico. Eu quero dizer uma coisa para você: o povo de Deus sempre vai crescer. Seja em qualquer cenário, seja em qualquer estação. A Bíblia fala que nós somos essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem. Amém? Agora, quando eu virei esse ano com um sentimento. E o sentimento é: cara, eu tenho que focar naquilo que é essencial. Eu tenho que focar naquilo que Deus tem. Eu quero botar a minha força, os meus olhos naquilo que o Senhor coloca a sua força e os seus olhos. 2 dias antes o Senhor tinha me acordado de madrugada dizendo: eu edifico a igreja, trabalha comigo, porque sou eu que edifico a igreja. Não tenta inventar farofada por aí, foca no que eu estou fazendo. Eu estou edificando a igreja, foca na igreja. E 2 dias depois eu estava orando: Senhor, tira as minhas distrações, porque a gente vive numa geração extremamente distraída. Eu não sei se você sabe, mas um estudo de 2005 diz que a distração tem um efeito altamente destruidor na vida das pessoas. Olha isso. Em média, uma pessoa é interrompida a cada 8 minutos. Você está fazendo algo, 8 minutos, nesse intervalo de 8 minutos alguém te interrompe. Isso significa que a cada 8 horas ela foi interrompida 60 vezes. A duração média de cada interrupção é, em média, 5 minutos. Isso seria 5 horas de distração a cada 8 horas. Agora, se nós levarmos em consideração que nós levamos de 10 a 15 minutos para voltar o nosso foco de verdade a algo que nós estamos fazendo, o resultado final é que a gente nunca está focado em nada. A gente nunca tem um foco, a gente nunca consegue botar nossa energia, o nosso foco naquilo que é correto. Então a gente vive numa geração distraída. Uma geração distraída do seu real propósito e daquilo que realmente foi chamado para realizar e fazer. E eu tenho percebido que existem 3 razões básicas para um homem não concluir, ou um homem não cumprir uma promessa de Deus na vida dele. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quantos aqui tem um chamado do Senhor? Existem 3 razões claras para um homem não cumprir o chamado ou o propósito de Deus na vida dele. Número 1 é negligência. A Bíblia fala claramente em Provérbios capítulo 18, versículo 9, o seguinte: não negligencie o seu trabalho, ou quem é negligente é irmão do destruidor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a versão NVI diz o seguinte: não negligencie o dom que foi dado por vocês, a vocês, por mensagem profética e composição das mãos do presbitério. Então tem como você ter um dom, tem como você ter um chamado, e ainda assim você ser negligente com ele. A negligência é uma das razões pelo qual a gente não cumpre um propósito. A segunda coisa que eu acredito que leva uma pessoa a não cumprir um propósito ou uma promessa é a falta de caráter. Você pode ter uma palavra, você pode receber uma palavra de Deus, mas o teu caráter, ele precisa estar alinhado com a promessa. Amém? Nem sempre quando você recebe, o teu caráter está alinhado com a promessa, mas você precisa alinhar o seu caráter pela promessa, para que você não viva o peso da bênção e ela te esmague.
A Bíblia fala claramente em Lucas capítulo 6, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas de origem desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E a Bíblia ainda fala em Provérbios capítulo 10, versículo 9, quem anda com integridade, anda com segurança. Então, caráter é uma coisa essencial para o cumprimento de uma promessa, amém? E terceiro e último, que eu acredito que rouba aquilo que Deus nos prometeu, é distração. A Bíblia fala, Marcos capítulo 4, versículo 23, quem tem ouvidos, ouça. Você pode ter ouvido e assim, ainda assim não escutar. Então, nós temos um grande inimigo, e esse inimigo é uma distração nesses dias. E eu tenho observado que esse inimigo, essa distração, ela tem nos roubado daquilo que é essencial. Ela tem nos roubado daquilo que realmente o Senhor nos chamou para viver. Você está aí? Então, o que seria distração? Distração seria o foco naquilo que não é essencial. Eu escrevi isso aqui sobre distração. Muitas vezes a distração vem vestida de um ego camuflado, da necessidade de priorizar aquilo que mantém a vida na vitrine. A distração vem por uma lista de prioridades distorcidas, de que realmente importa, mas que na verdade não tem nenhuma importância para Deus. A distração vem pela urgência do que temos que fazer, e não pela significância do que realmente somos chamados a fazer. Diga, Deus me chamou para fazer algo. Entenda algo, a distração não é pecado, mas a distração vai te ligar ao inimigo. A distração não é o inimigo, a distração é uma Dalila que aparece na vida para te ligar ao inimigo. Então, de alguma maneira, nós temos que vencer a distração e voltarmos para aquilo que é essencial, aquilo que de verdade o Senhor nos chamou para fazer e nos chamou para realizar. Por isso, eu virei esse ano dizendo, Deus, o que realmente o Senhor importa? Qual foi a sua mensagem principal em terra, Jesus? O que o Senhor focou? O que realmente era o foco do seu ministério? E eu entendo que a mensagem central do ministério de Jesus sempre foi o reino de Deus. Muitas vezes nós achamos que Jesus veio pregar a mensagem da salvação. Outras vezes nós achamos que Jesus veio pregar a mensagem do amor. Outras vezes nós achamos que Jesus veio trazer a mensagem de um livramento. Tudo isso está dentro de um pacote maior chamado Reino de Deus. Então a mensagem do Reino de Deus era a principal mensagem de Jesus. Se você quer ter um foco na tua vida em 2023, eu quero te dar um conselho: foque na mensagem do Reino de Deus. Você está aí? Por que eu digo isso para você? Porque a nossa vida precisa ser uma expressão desse reino. Nós temos que focar naquilo que Jesus foca e andar com aquilo que Jesus quer andar. Dar atenção àquilo que Jesus deu e abraçar a mensagem que Ele mais pregou. Se Jesus, em todo o seu ministério, construiu uma mensagem voltada ao reino, quem sou eu para criar uma mensagem paralela? Então Jesus nos chamou para pregar ou para viver nessa mensagem do reino. Agora, muitas vezes nós achamos que a palavra, que o reino de Deus, ele só aparece no Novo Testamento. E eu quero, presta atenção, essa mensagem não é uma mensagem inspirativa, tá? Ela é uma mensagem de fundamental, uma mensagem técnica. Então eu quero que você fique comigo para que você entenda. Muitas vezes a gente acha que a mensagem, que o reino de Deus só aparece lá nos dias de João. E realmente, a expressão exata do reino estava começando ali. Mas quando você olha para o Velho Testamento, você vai ver que essa mensagem do reino já estava lá. Eu sei que no Novo Testamento a palavra reino de Deus aparece mais de 80 vezes. 7 das principais parábolas de Jesus eram voltadas ao reino de Deus. Mas eu quero voltar um pouco na história e trazer um pouco de uma cosmovisão, ou uma visão mais ampla, de por que nós devemos pregar a mensagem do reino, e por que nós devemos viver no reino, e por que essa mensagem deve ocupar os nossos pensamentos, as nossas ações e a nossa vida. Então, quando nós voltamos ao Velho Testamento, nós temos que entender algo, que desde os dias
dos primórdios, o Senhor sempre teve um desejo de estabelecer um reino. Eu sei que quando a gente volta para o Novo Testamento, lá o fundamento, lá com João e com Jesus, daqui a pouco a gente vai ver isso, está muito claro. Mas se você for estudar, você vai ver que a cada 4 versículos no Novo Testamento, um faz alusão ao velho. Um de alguma maneira está conectado com o velho. Então se você não entende de Velho Testamento, você não vai entender realmente qual é a mensagem de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma geração que fala assim: cara, a única mensagem que eu quero fazer, a única pregação que eu quero dar é a pregação do Novo Testamento. Esquece esse negócio de Velho Testamento. Esquece esse negócio de velha aliança. Não, presta atenção. Muitas das palavras que Jesus falava estava ligado diretamente a profecias que vinham lá de trás. Não sei se você sabe disso, mas Jesus cumpriu mais de 300 profecias messiânicas. 300 profecias do Velho Testamento, mais de 300 profecias do Velho Testamento que apontava para a vinda dele, para a caminhada dele na terra, se cumpriu nele. Existe um livro chamado Em Defesa da Fé. Esse livro conta a história de um homem chamado Dr. Peter Stone, um matemático americano, do Conselho de Matemática dos Estados Unidos. Ele juntou um grupo de 70 experts em matemática. E ele pegou 5 profecias do Velho Testamento e trouxe uma probabilidade. Qual era a probabilidade de um homem, um único homem, cumprir 5 profecias messiânicas? O que são profecias messiânicas? São profecias que apontam para o Messias. Então agora o que ele fez? Ele fez um estudo matemático de qual seria a probabilidade de um homem cumprir 5 profecias das mais de 300 do Velho Testamento. E ele chegou em um resultado. Esse resultado foi auditado pela Associação Americana de Matemática. E disse que o Dr. Peter Stone, ele foi conservador. E qual foi o resultado? O resultado foi esse: para um homem cumprir apenas 5 profecias do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a probabilidade seria mais ou menos assim: seria você pegar o estado do Texas, nos Estados Unidos, encher o estado do Texas de moedas de $1, na altura de 1 metro, pegar uma moeda, pintar ela de vermelho, jogar no meio desse estado, coberto de moedas de $1 na altura de 1 metro, vendar um homem, mexer todas as moedas, meter a mão e tirar uma única moeda. Essa era a probabilidade de um homem cumprir na vida dele 5 profecias. Jesus cumpriu 300. Então, de alguma maneira, se a gente não entende as profecias ou o Velho Testamento, a gente não consegue compreender as coisas novas. Está comigo? Então, para você entender o plano de Deus, nós temos que perceber esse movimento de Deus desde o início da história, chamado Reino de Deus, e como isso veio ser construído, e como isso veio sendo construído durante a história. Então eu quero que você volte lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chama um homem chamado Abraão. Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Qual era a terra de Abraão? A terra de Abraão era a terra de Ur dos Caldeus. O que seria Ur dos Caldeus nos nossos dias? Seria a região do Iraque. Deus manda então Abraão sair daquela terra, que era uma terra pagã, que adorava deuses estranhos. E Deus começa ali a construir a mentalidade de um povo. Ele está dizendo: sai dessa terra e eu vou te fazer uma nação. E as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Se você voltar algumas casinhas para trás, você vai ver então Deus fazendo um homem no Éden. O homem peca, Deus expulsa o homem do Éden, e agora o homem sai do Éden, e agora ele começa a construir família fora do Éden. Essas famílias crescem e viram vilas. Essas vilas crescem e viram cidades. Essas cidades crescem e viram nações. Então quando você bate em Gênesis capítulo 12, essa construção fora do Éden, eu não sei se você sabe o que significa a palavra Éden, mas Éden não era um lugar apenas físico, era uma atmosfera. A palavra Éden é uma palavra muito difícil de se traduzir, mas a coisa mais parecida com essa palavra é atmosfera. Então fora da atmosfera do reino de Deus, ou fora da atmosfera da presença de Deus, famílias começam a ser construídas, vilas começam a nascer, cidades são estabelecidas, e agora nações nascem. E então Deus vira para esse homem Abraão, do meio de uma terra, do meio de um povo, e fala: sai que eu vou te fazer uma nação. Eu vou construir uma nação através de você.
E agora Abraão sai da sua terra e ele começa a andar. E ele anda para aquela região, a região de Caná. Ele anda para uma região distante, que se tornaria então futuramente esse estado de Israel, Cisjordânia, Israel. Quando ele chega naquele lugar, ou quando ele está se movendo para aquele lugar, ele começa a ter filhos. Na verdade ele tem um filho chamado Isaac. Isaac gera Jacó. Ok? Jacó, agora, no meio de um vale chamado Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Deus marca a coxa dele. E quando Deus marca a coxa dele, Deus muda o nome dele. E o nome dele agora se torna Israel. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E agora sai de um não para um, mas um para 12. E aqui você vê 12 tribos nascendo. Essas 12 tribos nascendo, elas têm uma promessa: eu vou fazer vocês uma nação. Fica comigo, ok? E agora no meio disso, no meio desse movimento, um dia, um desses meninos dessas 12 tribos, desses 12 irmãos, um desses meninos tem um sonho. Qual foi o sonho? Ele viu o sol, ele viu a lua e viu as estrelas se dobrando diante dele. E aí, ele acorda de manhã, depois de ter ganhado uma veste do seu pai, uma túnica do seu pai, depois de ter ganhado uma jaqueta da Gucci, irada, ele começa a falar: olha minha jaqueta, você está vendo? Eu tenho uma jaqueta, vocês não têm, eu tenho. E olha só, eu tive um sonho essa noite, e o sonho que eu tive nessa noite era o sol, a lua, as estrelas. O sol, o pai, Jacó, a mãe se dobrando diante de mim, as estrelas, vocês irmãos, se dobrando diante de mim. Consequência disso, pegam ele e jogam ele num poço. Depois vendem ele pro Egito. Ele é levado ao Egito. Ele começa a servir na casa de Potifar. E vocês conhecem a história. Aquela mulher, a mulher dele tenta seduzir. Ele foge, ele vai para a cadeia. E na cadeia ele interpreta o sonho de um padeiro e de um copeiro. O padeiro ele fala: você vai morrer. O copeiro ele fala: você vai para diante do rei. Lembra de mim? Um dia, então, o copeiro vai para diante do rei. Ele está servindo o rei. O rei acorda perturbado. Ele percebe que o rei está perturbado. Ele pergunta: você está perturbado, rei? Eu tive um sonho. Eu vi 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas e não engordavam. É o sonho de todo mundo. Todo mundo quer comer, comer, comer e não engordar. Então, aí ele falou assim: eu estou perturbado com esse sonho. E aí o copeiro diz: olha, tem um cara que eu conheci lá na cadeia, ele interpreta sonhos. E manda então chamar José. José entra diante do rei e fala: olha, é o seguinte, são 7 anos de provisão, 7 anos de abundância e 7 anos de caos. E agora José sai da cadeia e se torna o segundo homem do reino. Ele constrói celeiros. A fome depois de 7 anos vem no mundo. Eles constroem então, eles juntam ali comida naquele lugar. E o mundo começa a descer para comprar comida lá. E um dia eles estão ali vendendo comida. E quem aparece no meio? Seus irmãos. E ele olha para os seus irmãos e o coração dele machucado. E aí ele começa ali, ele guarda, ele esconde ali uma taça. E vocês conhecem a história. E aí os irmãos vêm, um dia ele conhece, ele se aproxima e diz: olha, é o seguinte, eu perdoo vocês. Deus me mandou, não foi vocês que me jogaram no poço, não foi vocês que fizeram tudo isso comigo, foi Deus para me mandar à frente de vocês. E ele chama os irmãos para sair daquela terra e ir para o Egito, porque a fome estava sobre o mundo. E veio um grupo mais ou menos de 70 a 80 pessoas para o Egito. Os anos passam e você bate em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, você vai encontrar em Êxodo capítulo 2 algo. Êxodo capítulo 2 você vai encontrar o seguinte, o texto: surgiu um novo faraó no Egito, e esse faraó não conhecera José, e ele começa a oprimir o povo. E esse povo sai de um número de 70 para 3 milhões. 3 milhões de pessoas. E agora eles começam, os egípcios começam a oprimir, aquele faraó começa a oprimir. E Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem chamado Moisés, ele vai diante do rei, ou melhor, do faraó, e diz o seguinte: deixe o povo de Deus ir para adorar no deserto. E aí o coração dele é endurecido, e as pragas vêm, e eles são livres no dia da Páscoa. No dia da Páscoa eles saem carregando ouro, prata, e vão para o deserto, rumo a uma terra chamada Terra Prometida. E aí você cai no versículo, em Êxodo capítulo 19, aonde Deus começa a reafirmar a aliança de um reino. Deus promete a Abraão esse reino. Em Êxodo capítulo 19, ele
restabelece essa aliança. Você está comigo? Olha o que ele está dizendo. Êxodo 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e fiz vocês chegarem a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote, nação santa. São essas palavras que falaram aos filhos de Israel. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: olha, eu quero fazer vocês um reino de sacerdotes. Eu quero fazer vocês uma nação santa. Eu quero pegar vocês e transformar vocês em uma expressão da minha vontade para as nações. Eu quero que esse povo, chamado Israel, se torne uma expressão de como lida com dinheiro, como lida com relacionamentos interpessoais, como lida com educação, como lida com conhecimento. Eu quero que vocês sejam o meu povo santo, a minha propriedade, o reino chamado reino de sacerdotes. Essa é a minha vontade. Agora tem uma cláusula. Qual é a cláusula? A cláusula é do versículo 5. Nós temos uma condição. E qual é a condição? Se vocês diligentemente ouvirem a minha voz. A condição para vocês tornarem um reino de sacerdotes, para vocês serem propriedade exclusiva minha, é algumas. Número 1, ouvir a minha voz. Número 2, guardar a minha aliança. Aí sim, vocês vão se tornar esse povo. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: eu quero imprimir em vocês o meu DNA. Eu quero que vocês andem com o meu DNA. O meu DNA será dado a vocês como nação. E número 3, vocês serão uma nação santa. Vocês serão a expressão da minha vida para o mundo. Então a promessa sobre Israel era uma promessa gigante, gloriosa, gente. Deus escolheu Israel não como unigênito, mas como primogênito das nações. A Bíblia diz que um dia Deus vai separar, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. E se você for ler o versículo anterior, ele vai chamar de nações que são ovelhas e nações que são bodes. Ele está dizendo: existe um povo que vai ser levantado para discipular nações, que vão ser a expressão do meu reino para um povo. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: que eu quero que uma nação se torne, que tenha o meu DNA e compartilhe da minha bênção para as nações. Você lembra de Gênesis capítulo 12, versículo 1? Você será pai de nações, e as famílias serão abençoadas através de ti. Então, esse era o plano de Deus, construir esse reino, desde o Velho Testamento. Então, Deus tinha esse plano, e agora Moisés fracassa. Quando Moisés fracassa na sua caminhada, a Bíblia fala que Deus levanta Josué. Josué então passa o Jordão, leva o povo a entrar na terra dos heteus, dos amorreus, dos eus, aquele tanto de coisa lá ruim, e eles matam todo mundo, tomam a terra, começam a estabelecer cidades. E aí vem uma época de juízes. Nessa época de juízes levanta-se um profeta chamado Samuel, e agora o povo, ele está olhando para os vizinhos e está dizendo: ó, todos os vizinhos têm um rei, nós não temos um rei, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Não, a gente quer um rei. E aí Samuel fala bem assim para eles: olha, é o seguinte, vocês não estão entendendo nada, vocês são um povo diferente, vocês não têm um rei físico, vocês não precisam ser igual a todos. Deus vai fazer vocês uma expressão da vontade dos céus para a terra. Mas se vocês querem um rei, tá bom, Deus falou que vai te dar um rei. E aí vem o primeiro rei bíblico chamado Saul. Saul faz lá as besteiras dele, e aí Deus levanta Davi. Davi edifica então um lugar para Deus, uma tenda. Depois ele deseja fazer um palácio. Vocês conhecem a história, um templo. E aí Deus não permite, e aí vem o seu filho chamado Salomão. Salomão vive uma vida extremamente próspera. A única transição bíblica que houve aumento foi de Davi para Salomão. E ali o reino começa a avançar. No final da sua vida ele começa então a ter relações e adorar os deuses dessas relações com mulheres estranhas. E a Bíblia fala que no final do seu reinado, o reinado é dividido entre o reino do sul e o reino do norte, Jeroboão e Roboão. O reino é dividido. E aí a partir daí só vem
desgraça atrás de desgraça, até que eles são levados cativos pelos babilônicos. E aí você vê o cativeiro babilônico. Israel, a nação da promessa, aqueles que receberam a promessa de Deus, aqueles que foram chamados para ser um reino, agora são levados para o cativeiro babilônico. Eles estão presos no cativeiro babilônico. Eles começam a escrever salmos de lamento, histórias de lamento. O Salmo 137 é um deles. Como cantaremos o canto do Senhor em terra estranha? Os instrumentos penduramos nos salgueiros da cidade de Babilônia. E eles começam a chorar e a lamentar. E eles estão se levantando ali em choro, em lamento. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes, amém? Aí você vê se levantar Neemias e Esdras. Uma reforma da palavra começa a acontecer, um reavivamento bíblico começa a vir sobre aqueles dias, um avivamento espiritual. Neemias começa a reconstruir muros. Mas uma coisa é certa, a nação de Israel nunca mais foi a mesma. Israel nunca conseguiu se reerguer como antes. Aí depois dos babilônicos, você vai ver os persas tomando, oprimindo a nação. Depois dos persas, os gregos. Depois dos gregos, os romanos. E quando o regime romano está tomando o mundo, quando Israel está vivendo esse período de pressão, entra-se a idade ou a era das trevas, é uma era de silêncio, 400 anos de silêncio. Entre o último capítulo de Malaquias ao primeiro de Mateus, você vai ver o tempo de silêncio, onde se diz que o Espírito não se movia. E aí você vai ver grupos como fariseus, saduceus surgindo nessa época. Você olha todo o Velho Testamento, você não vai encontrar esses grupos religiosos. Mais de 600 leis morais foram levantadas contra mulheres. Mulheres eram oprimidas pelos fariseus. Eles odiavam mulheres. E no meio ou no final desse período de silêncio, depois a nação que carregava tantas promessas de um reino, agora está quebrada, aparece um homem. E esse homem começa a transformar água em vinho. Aparece um homem, e ele começa a abrir os olhos dos cegos. Aparece um homem andando de Nazaré para Galiléia. Esse homem começa a curar os coxos. A Bíblia fala que esse homem começa a pegar pães e alimentar multidões com esses pães. Esse homem, a Bíblia fala que em Lucas capítulo 4, versículo 16, que ele vai para Nazaré, e ele entra em Nazaré e dão a ele o livro do profeta Isaías, e ele abre o livro do profeta Isaías, e quando ele abre, ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar a vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro, devolve o livro, assenta na sinagoga, e todos estão com os olhos fixos nele, e ele diz: hoje se cumpre essa palavra. E o mais louco é o versículo seguinte, que diz que todos estavam maravilhados. Sabe por quê? Porque havia 400 anos que o Espírito não se movia. De repente, imagina você sentado naquela sinagoga e você está dizendo: está diferente hoje. Você está sentindo essa brisa? Está diferente. Cara, o que está rolando? Quem é esse homem? Esse homem desce ao Jordão para encontrar o seu primo. Quando ele chega no Jordão, o seu primo está batizando uma multidão. E no meio da multidão aparece esse homem. Ele para e fala: para tudo! Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo homem que gritava que o reino de Deus estava próximo, agora ele vê o reino chegando. E aí, você entra e acredita, ou começa a crer de uma maneira muito mais veemente, o que está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15, que é: o tempo se cumpriu, o reino de Deus chegou, arrependa-se e crede no Evangelho. Aquilo que começou sendo uma sombra lá de Gênesis capítulo 12, agora está literalmente manifesto. O reino de Deus chegou.
Escuta o que eu vou te dizer. A mensagem central de Jesus era essa: o reino de Deus. O reino de Deus. Aqui está dizendo: o tempo se cumpriu. Tudo que disseram sobre mim, as mais de 300 profecias messiânicas, chegou, se cumpriu, é agora, diante dos olhos de vocês. Agora o reino está estabelecido. Agora o reino começou. Eu estou inaugurando o tempo do reino de Deus. Eu estou inaugurando esse tempo chamado reino de Deus. E aí, aquele que inaugura o reino, separa um grupo de discípulos, 12 discípulos. E nesse grupo de discípulos, ele empodera esses discípulos de uma mensagem, a do reino de Deus. E em Mateus capítulo 16, versículo 18, depois de uma conversa entre Pedro e Jesus, Jesus vira para os discípulos e fala: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, ou um dos profetas, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe ele e diz: bem disseste, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. E aí ele pega a chave dos céus e dá a Pedro. Pedro recebeu a chave dos céus, a chave do reino dos céus, a chave do reino de Deus. Mateus diz que a chave do reino dos céus. E eu vou te explicar porque ele está falando sobre a chave do reino dos céus. O que significa isso? Significa que quem tem a chave tem acesso. E quem tem acesso tem movimento. E quem tem acesso tem poder. E quem tem acesso tem entrada. E quem tem entrada tem conhecimento. E quem tem conhecimento tem autoridade. E quem tem autoridade se move por ela. Então o que Deus deu à igreja, a chave do reino. O que nós temos na mão, a chave do reino dos céus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que nós somos enxertados. As promessas que eram lá para trás, para aquele homem chamado Abraão, nós somos enxertados nela. Nós não substituímos ela, nós somos enxertados nela. E agora, a igreja que nasce em um lugar escuro, diante de de 2 templos pagãos, um templo a um Deus do bacanal, e a um templo a um Deus Pan, que deriva a palavra pânico e medo. Esse é o lugar de Cesareia de Filipe, onde a igreja nasceu. Nesse lugar, onde a igreja nasce, Jesus fala: toma a chave do reino. Agora, o que você precisa entender sobre o reino de Deus, porque Deus te entregou a chave desse reino. Existem 3 coisas básicas que você precisa entender sobre o reino de Deus. Número 1, o reino não é ir para os céus. O reino não é um plano futuro. Se você foi ensinado que o reino de Deus é um reino que quando você morre, você vai para ele, você foi ensinado errado. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, parece que o reino de Deus é um plano de céus. Por quê? Porque quando você lê o Evangelho de Mateus, todas as vezes que você lê reino de Deus, você vai ler reino dos céus. Você não vai ler reino de Deus. Eles trocam a palavra reino de Deus para o reino dos céus. Por quê? Porque os judeus, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, ok? Os judeus, eles não falam o nome de Deus. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, porque eles pegam os 10 mandamentos, e um dos mandamentos é: não falará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então esse negócio era tão sério, era tão levado a sério por eles, que quando eles estavam escrevendo um texto, quando chegava no nome de Deus, que é um nome perdido, que você tem só iniciais, eles trocavam a pena, pegavam outra pena para escrever o nome de Deus. Por isso, quando você pega a Torá, quando você está lendo a Torá, você não vai ver o nome de Deus em nada, você vai ver o eterno. O eterno, o eterno. Eles não falam o nome de Deus. Então, quando você vê aqui falando reino dos céus e não reino de Deus, é porque eles não pronunciam essa palavra. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto, reino dos céus, nós pensamos que os céus é um lugar, é para onde nós estamos indo. E nós confundimos isso. Por quê? Porque o que nós precisamos entender é que Jesus e João não estavam falando que o reino é no céu.
mas o reino que vem do céu. Não é o reino no céu, é o reino que vem do céu. Quando ele estava falando reino do céu, ele não estava falando reino que é no céu, mas o reino que vem do céu. Deixa eu tentar dar um exemplo disso. Faz de conta que você conhece um cara chamado Francisco da Espanha. Por quê? Porque ele nasceu na Espanha. Então você conhece o Francisco da Espanha. O Francisco pode ser da Espanha, mas não significa que ele está na Espanha. Você está entendendo? Ah, você conhece o Francisco da Espanha? Conhece, você sabe que ele está morando no Brasil? Ah, é? É, ele é da Espanha, mas ele está morando no Brasil. O reino é do céu. Mas ele não está no céu. Sabe por que o reino não está no céu? Apenas no céu? Porque nós temos que entrar numa segunda verdade. Que o reino não é apenas um lugar, o reino é um tempo. A segunda verdade que eu quero que você fixe é que o reino é um tempo. Ah, começou o reinado de Ricardo Coração de Leão. No tempo do reinado de Ricardo Coração de Leão. O que era isso? Que era o tempo em que ele estava reinando, ok? O tempo do reinado de Ricardo Coração de Leão, ou seja lá qual for o nome, começou no ano 1800 e lá, até o ano 1800 e lá. Então aquele tempo foi o tempo do reinado do rei Ricardo Coração de Leão. Agora, quando Jesus vem, ele inaugura esse tempo do reino. Só que quando você volta às profecias de Daniel, Daniel vê uma estátua, e ele vê os reinos caindo, e quando ele chega no reino de Deus, ele fala, eu vi um reino, depois do reinado romano, e esse reino nunca mais terá fim. Ele está dizendo, eu vi o início desse reino, mas eu não consegui ver o final dele. Por quê? Porque o reino não é um lugar, é um tempo. É um tempo que foi inaugurado com a chegada de Jesus na sua forma real. Você está comigo? Mateus capítulo 28, versículo 18 diz o seguinte: Jesus se aproximando deles disse, depois da sua ressurreição, ele diz, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Toda a autoridade. Vamos lá, toda a autoridade. Toda. Toda é toda. E quem depositou essa autoridade? Através da igreja. A sua igreja. Uma outra coisa que você precisa ter no radar é que o reino, que as pessoas me perguntam, mas Guga, esse reino é agora ou depois? Tá, eu entendi que nós somos o reino, que nós somos chamados para implementar esse reino, que Jesus veio e implementou esse reino, que Ele está levando esse reino, mas esse reino é agora ou depois? Existem muitas pessoas que vão dizer que Ele é depois, e outras que vão dizer que é agora. E a Bíblia parece as duas coisas, você quer ver? Em Lucas capítulo 17, versículo 21, parece que o reino é presente. Porque ele diz assim, nem dirão, o reino está aqui ou está lá, porque o reino está agora dentro de vocês. Mas quando você vai para Mateus capítulo 13, versículo 43, parece que o reino é futuro. Então os justos irão resplandecerão como o sol, um dia, no dia do seu Pai, do reino do seu Pai. Quem tem ouvidos ouça. Então o reino é agora ou depois? Isso é o paradigma do reino. Isso é o paradigma de você pertencer a um Deus atemporal. O paradigma é hoje ou depois? Para você entender isso, você precisa entender o conceito básico do reino de Deus. O conceito básico do reino de Deus é esse. Se você esquecer tudo, não esquece isso. Aonde o rei está, o reino também está. Aonde o rei chega, o seu reino vem junto. Então, quando Jesus decidiu nascer no ventre de uma virgem, o reino futuro se tornou presente. E aquilo que era para ser depois, se tornou agora. Então, o que significa? Que o reino que está por vir, já pode ser vivido hoje. O reino que virá no futuro, já pode ser vivido hoje. Porque o nosso rei já nasceu. Sendo assim, o reino também nasceu.
O reino que era para ser vivido no futuro já pode ser vivido hoje, porque se o rei nasceu, o reino também nasceu. Se você deixou o rei nascer no seu coração, o reino nasceu junto com ele em seu coração. Então o que significa? Significa que Deus está nos chamando para levar esse reino, para expressar esse reino. E aqui entra a parte mais louca de tudo isso. Porque esse evangelho, que é a expressão desse reino, ele foi confiado a nós, a igreja. E Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: esses sinais acompanharão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é isso? É a expressão do reino. Todo reino tem uma expressão. Essa é a expressão do reino. Marcos 16, 17 e 18 é a expressão do reino. Então, esse reino, ele foi chamado para ser expresso. Vou te contar algumas histórias da expressão desse reino. Eu estava pregando numa conferência em outubro do ano passado, e quando eu estava pregando nessa conferência, eu comecei a ouvir um assobio no meu ouvido. Um assobio. E aí eu parei no meio da pregação, assim, comecei a assobiar. E quando eu estava assobiando, o Senhor me falou assim: esse assobio. Todo mundo estava pensando que eu era um louco. E Deus me falou: esse assobio é o assobio que o pai chamava uma menina aqui quando ela era pequena. Era o assobio do pai para sua filha. Só que o pai morreu e ela nunca mais conseguiu me ver como eu sou. Eu disse: esse assobio é o assobio que seu pai te chamava quando você era criança. Seu pai morreu num acidente de carro, mas hoje Jesus está te assobiando para dizer que ele sempre esteve lá. Uma menina do meu lado esquerdo levanta a mão e começa a chorar. Eu vim para frente e eu fiquei assobiando o assobio do pai. O que aconteceu? Cadeias foram quebradas de orfandade dentro dela. Estava pregando numa fazenda de um amigo meu, num movimento missionário. Eu estava pregando e o Senhor me mostrou: tem um menino aqui que tem uma tatuagem na perna, na canela. E essa tatuagem na canela é 1976. É a data de uma pessoa muito importante na tua vida que faleceu. E você até hoje não conseguiu viver, cara. Quem é você? O menino levanta a mão e vem para frente. Ele levanta a calça 1976 na canela. Eu boto as mãos sobre ele, começo a orar por ele. Ele diz: cara, é meu irmão que morreu, cara. E o Espírito Santo vem sobre ele. Encontrei com ele 5 meses depois. Ele falou: cara, aquele negócio mudou a minha vida. Cadeias foram quebradas. O reino de Deus chegou. Eu estava pregando na Universidade Federal do Amazonas. Eu já contei isso aqui uma vez. Um menino se envolveu numa briga de tráfico, tomou um tiro no rosto. A bala entrou debaixo do nariz, na narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e parou na cervical. Estava com 3.000 jovens na Universidade Federal do Amazonas. Eu estou dizendo: Espírito Santo vai entrar aqui agora. Vem, Espírito Santo. Esse menino foi levado para lá pelo primo dele. Ele não era nem crente, cara. Ele estava com um ponto na boca da última cirurgia que ele fez. O médico disse: essa bala pode se mover e te deixar com sequelas. O organismo pode tentar expelir ela e te deixar sequelas. E aí ele começa a sentir uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, no meio da reunião. Cospe a bala do revólver. Ele pega a bala do revólver e vem para frente. Eu estou pregando. Ele chega perto aqui e ele começa a gritar: a bala, a bala. Eu: irmão, não tenho bala para te dar, velho. Aí ele conta essa história. Ele vem para frente, com a bala na mão, dá o testemunho. Dezenas de pessoas são curadas. O reino de Deus. Reino de Deus. Quando um homem chamado Martin Luther King Jr. invade as ruas a partir de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, e diz: eu tenho um sonho, que meu filho
negro estude na mesma sala de uma menina branca. E ele estabelece um marco dos direitos civis americanos. O reino de Deus sendo estabelecido. Quando Abraham Kuyper, na Holanda, assume a liderança de governo e começa a provocar uma reforma, o reino de Deus chega. Sabe quando o reino chega? Quando o rei chega. Hoje eu estou aqui para te dizer, a igreja é a instituição que Deus escolheu para provocar o avanço desse reino no mundo. Nós somos maiores do que governos. Nós respeitamos os governos, mas nós somos maiores, porque o nosso reino não é desse mundo, e ele não é de visível aparência. Você sabe quem Jesus usou? Talvez você está dizendo assim, cara, mas eu não tenho capacidade nenhuma para fazer esse negócio. Sabe quantos anos tinham os discípulos de Jesus? Sabe quantos anos tinham os discípulos de Jesus? 15, 16, 17. Você começava a pagar imposto quando você chegava na idade mais ou menos de 24 anos, 25 anos. Jesus, quando fala assim, ó, vai lá Pedro, pega a moeda lá na boca do peixe, paga o imposto por mim e por você. Todos os discípulos tinham abaixo de 24, 23 anos, cara. Eram garotos. E Deus pegou o reino e deu para garotos. Deus nos chamou para ser expressão desse reino. Eu estava sentado com o homem que vai ser o próximo governador de Brasília. Eu discipulo ele. Estou dizendo que ele vai ser porque ele já é uma das maiores autoridades. Ele já é uma das maiores autoridades no cenário de advocacia de Brasília, um dos principais escritórios do país. E aonde ele vai, as pessoas profetizam isso sobre ele. Eu estava dizendo para ele, eu falei bem assim para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Só existe uma possibilidade dessa cidade ser impactada. Não é você fazer uma bela gestão, não é nada disso. Tudo isso está dentro de um pacote maior. De você entender que Jesus precisa sentar com você lá de verdade e ser aquele que governa. Não sei se você sabe, mas quando você constrói uma boa família, quando você perdoa, quando você não anda ofendido e nem distraído, de alguma maneira o reino de Deus está vindo. Quando eu estou empurrando meu filho lá no parquinho, o reino de Deus está sendo manifesto. Quando eu boto minha mochila nas costas, saio para o Brasil pregando, o reino de Deus está vindo, mas o reino de Deus também está vindo. Quando eu entro dentro do carro de manhã e falo assim, ei, galerinha, vamos citar o versículo bíblico antes de chegar na escola. Quando eu paro aquela minha reunião importante para ir lá brincar com meu filho de futebol, o reino de Deus está crescendo. Você está comigo? Hoje, eu quero te contar um último testemunho. Não, eu quero que você fique em pé. Tudo é possível, gente, para aqueles que acreditam que o rei está em você. Você que está aqui hoje, Deus te chamou para ser um representante do reino. Eu tenho orado pelas próximas fábulas infantis. Sabe, eu tenho orado para que a igreja seja aqueles que escrevam os próximos livros que irão doutrinar uma geração nos princípios reais do Evangelho. Eu tenho orado para que escolas como aquela que eu fui hoje, do meu irmão, Kindle, e outras escolas e universidades cristãs venham crescer e explodir na nossa nação. Em todos os lugares, nós possamos ensinar o reino de Deus às nossas crianças. Eu tenho orado para que as riquezas das nações venham sobre a mão de alguns. Olha só, esse era o testemunho que eu ia falar. Eu senti de falar. Há 6 anos atrás, eu estava pregando no ABC Paulista. Tinha um menino na minha frente assim.
Eu olhei para ele, o nome dele é Gustavo Bufara. Se tornou um amigo pessoal. Eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, eu vi Isaías 60:11 no peito dele. E eu disse assim: eu estou tendo uma visão com você, cara. Ele tinha acabado de chegar da Alemanha, da Suíça. Eu disse: olha, eu estou vendo Isaías 60:11 no teu peito. Eis que põe uma porta aberta diante de ti, e ela não se fechará nem de dia nem de noite, para ser trazida a riqueza das nações, e junto com ela os seus reis. Eu falei: você vai administrar a riqueza de nações. Eu impus as mãos sobre ele. 2 anos depois, ele construiu um fundo. Resultado: esse fundo se tornou um dos fundos, um fundo bilionário. Ele me ligou há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, e disse assim: Guga, está começando a acontecer a palavra. Eu estou indo para o Peru para comprar o Odebrecht do Peru. Ele foi lá e comprou a empresa como se fosse a Odebrecht do Peru. E ele falou: agora eu estou indo para comprar aquela outra empresa corrupta. Qual o chamado da vida dele? Comprar empresas que se envolverem em corrupção, limpar elas e devolvê-las para a sociedade. O último empreendimento dele, na B3, na Bolsa, a empresa dele ganhou a licitação para limpar a Baía de Guanabara. Sabe o que ele está fazendo? Ele está limpando a Baía de Guanabara. Um homem de reino pode mudar uma cidade, uma nação inteira. Será que você pode dizer: Senhor, eu estou aqui me candidatando para ser um homem que leva o teu reino às nações? Todo mundo pode fazer o que você faz, mas ninguém pode fazer da forma que Jesus faz através de você. Se você disser para o Senhor: faça da sua forma, as coisas vão acontecer. Pai, eu oro nessa noite na autoridade do nome de Jesus, para que homens sejam levantados aqui através da tua palavra e através da expressão do teu reino para o mundo. Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor entregue riqueza de nações a muitos aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor prospere o caminho dos seus filhos. Eu oro por bons empreendimentos. Eu oro, Senhor, por políticos sendo levantando que expressem o teu reino. Eu oro, Senhor, por canções que irão ditar a mentalidade de uma geração. Eu oro, Jesus, para que o mesmo homem que andou em Nazaré, que correu pela Galileia e em Cafarnaum fez tantos milagres, esse homem entre aqui agora, comissionando discípulos e os empoderando de autoridade, a mesma autoridade que está em Mateus capítulo 28, que isso caia sobre eles, que eles se tornem uma expressão do teu reino para o mundo, que eles levem a tua palavra em autoridade e poder, que eles se levantem como um sinal de esperança. Sabe como começa esse reino, cara? Talvez você quer viver tudo isso, ou talvez você não está entendendo tudo, mas você está dizendo: esse negócio está mexendo comigo de alguma maneira, ainda que minha mente não entenda, o meu coração está sentindo alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa. O reino começa com o rei. Se você está aqui hoje, você, de alguma maneira, o seu coração se esfriou nos últimos anos, ou nos últimos meses, você abandonou os caminhos do Senhor, ou talvez você não abandonou 100%, mas seu coração está frio, e você está dizendo: eu preciso voltar para Jesus. Ou talvez você nunca entregou o teu coração a Jesus Cristo, e nunca disse: Senhor, seja o rei do meu coração, dono da minha vida. Se hoje você quer entregar a tua vida a Jesus, reconciliar com Ele, levanta a tua mão direita junto comigo. Se existe alguém, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Você que está levantando a mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seja aqui embaixo ou na galeria, vem aqui para frente. Eu quero orar por você, vem aqui, vem. O reino começa quando nós entendemos que o rei é aquele que habita em nós. Vem para Jesus hoje. De onde você estiver, vem para Jesus, vem para Jesus hoje. Hoje as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Vamos lá, vem para Jesus. Vem para Jesus. Ainda dá tempo, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vem para Jesus, vem para Jesus. Pode vir, ainda dá tempo, desce da galeria, corre para cá.
Isso, cola aqui no palco. Senhor, eu oro agora para que o teu sangue caia sobre eles. O sangue precioso de Jesus. O sangue que transforma o mais vil pecador em um filho. Derrama teu sangue aqui agora, no nome de Jesus. Encha-os da tua presença. Todos vocês fechem os olhos, levante suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, enche-me dessa autoridade no teu reino. Enche-me da vida no teu reino. Escute, Deus vai te tocar agora. Há duas maneiras de começar a expressar esse reino: primeiro, quando o rei chega, e segundo, quando o Espírito nos toca. Seja tocado agora pelo Espírito de Deus. Seja tocado agora. Enche, 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 enche. Aonde você estiver, o Senhor está te dando visões e sonhos. O Senhor está te enchendo de autoridade e poder. O Senhor está te tocando de mais e mais dele. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Eu oro por bons negócios. Eu oro pela autoridade nova caindo sobre você. Mais Espírito Santo, mais. Na galeria, enche os teus filhos na galeria com teu Espírito. Mais Espírito Santo, mais. Coloque a mão no seu coração agora e diga: encha-me, Espírito Santo. Encha-me, Espírito Santo. Vamos lá, mais. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem.
descobriu um caroço na sua tireoide. Você está com um problema nela. Levante a mão bem alto. O Senhor quer te curar. Quem é você? Levante a mão bem alto. Problema de tireoide. Quem é você? Lá atrás. Com a sua mão levantada. Coloque as mãos sobre ela lá atrás. Nós oramos por cura agora. Coloque as mãos sobre ela no nome de Jesus. Você está com um problema no teu estômago. No teu estômago. Quem é você que está sofrendo com problema de estômago? Levante a mão ali, ó. Coloque as mãos sobre ela, sobre ela. Você que está do lado aí dessa pessoa que está levantando as mãos. Olha quem está levantando as mãos. E põe as mãos sobre essa pessoa que está com as mãos levantadas agora. Autoridade do nome de Jesus, nós oramos para que isso vá embora. Você está com um zumbido no seu ouvido esquerdo. Sabe, está te atormentando esse barulho no teu ouvido esquerdo. Quem é você? Levanta a mão bem alto. Você, irmão? Ali, eu ordeno agora, esse barulho vai embora no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você está tendo um desmaio. Você teve um desmaio. 1 ou 2 desmaios esse tempo. Parece que esse negócio está atormentando a tua vida. Quem é você que está passando por isso? Parece que você desliga. Quem é você? Tem alguém que está passando por isso aqui? Levanta a mão bem alto. Ali. Coloca as mãos nela. Ali, pode pôr as mãos. Eu ordeno que isso vá embora no nome de Jesus. Eu repreendo todo ataque das trevas contra a sua vida, toda desordem, vai embora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pesadelo, quem está tendo pesadelo aqui? Você está numa temporada de pesadelos, levante a mão bem alto. O Senhor vai quebrar esse negócio da tua vida agora. Fica com a mão levantada lá, bota as mãos sobre ela. Damos uma ordem agora, vai embora no nome de Jesus. A sua família veio da feitiçaria, de alguma coisa de feitiçaria, e você ainda vê vultos assim. Você tem a impressão que você está sendo seguido ou seguida. Quem é você? Levanta a mão bem alto, lá em cima lá. Coloca as mãos sobre ela. Eu quebro toda essa opressão, toda essa perseguição. Eu dou uma ordem agora: espíritos malignos que perseguem, saiam no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, venha o teu poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus sobre ela agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Quebramos a perseguição e o terror noturno, no nome de Jesus. No nome de Jesus, aumenta a tua presença aqui. Eu vejo uma marca, não sei se é de uma empresa, alguma coisa, que tem 3 faixas assim, tem 3 linhas, ou algo assim, são 3 linhas. Tem alguém que tem uma marca que tem alguma coisa ligada a 3 linhas? Alguma empresa? Tem ali também. Olha só, põe as mãos sobre eles dois. Eu não sei para qual de vocês dois essa palavra, mas eu sinto que está vindo um investidor, ou uma pessoa que vai fazer vocês prosperarem nesse tempo. Existe uma ligação de negócios. Eu vejo essa ligação de negócios, sabe? Como se parecesse uma pessoa que vai dar as mãos. Eu vejo essa parceria para bons negócios. Senhor, eu oro pela vida dos seus filhos agora, para que haja essa parceria para bons negócios, aliança para bons negócios. No nome de Jesus, aumenta a tua presença aqui. Aumenta a tua presença aqui. Estão prontos? Deus vai depositar uma autoridade sobre você agora. Abra suas mãos. Eu oro pela essa autoridade dos céus caindo sobre eles agora, pelo poder do Senhor invadindo eles agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós oramos agora para que eles vão, para que eles sejam enviados
para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pela autoridade para curar enfermos, para a autoridade de curar enfermos, limpar leprosos. Senhor, nós oramos agora. Abra suas mãos. O Senhor vai derramar uma autoridade sobre você. Espírito Santo, eu oro pelos teus anjos invadindo este lugar. Abra suas mãos. Existem anjos do Senhor, sabe, te enchendo. Sabe, eu sinto uma pessoa aqui que você não consegue enxergar Deus como Pai. Você tem essa dificuldade de enxergar o Senhor como Pai. Nessa noite Deus, Ele quer te mostrar a paternidade dEle. Quem é você? Levanta a sua mão. Existe alguém aqui? Existe alguém que tem a dificuldade, sabe, de enxergar o Senhor como um Pai bem presente? Existe? Amém? Eu também. Alguém lá em cima? Senhor, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor toque na tua filha, Espírito Santo. Que ela sinta, Espírito Santo, nesse exato momento o mesmo dia que o Senhor me abraçou, Espírito Santo, quando eu estava totalmente machucado. Que esse mesmo amor venha sobre ela, Espírito Santo. Invada o coração dela, Espírito Santo. Que ela entenda que ela é uma filha amada no nome de Jesus. Eu tive uma segunda palavra e eu senti um incômodo no pé direito. Faz sentido para alguém? Faz sentido para alguém? Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus por cura completa. Impõe a mão sobre ela aqui, quem está do lado dessa moça. Eu declaro, Espírito Santo, cura completa sobre essa moça, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é um Pai, Espírito Santo, que cuida dos teus filhos. Por isso eu oro e ordeno pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que todo incômodo no pé direito vá embora no nome de Jesus. Nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Mais, Espírito Santo, abra suas mãos, sabe, existe um ambiente, sabe, uma atmosfera do Senhor aqui nessa noite. A última palavra que eu tenho é para vocês como igreja. Eu senti, sabe, um tempo de provisão sobre vocês aqui. Eu via, sabe, como uma plantação, e eu via, sabe, os pais dessa casa, os pastores dessa casa regando essa plantação. E o que eu escutei bem nítido no meu interior foi: chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita, queridos. Eu não sei o que vocês têm gerado em oração como casa, sabe, mas eu quero te dizer, e eu quero dizer para vocês que vocês não tenham medo. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. O Senhor vai à frente de vocês. Amém? Eu tive uma palavra que parece estranha. Eu vi um abacaxi. Eu não sei o que significa esse negócio, mas se faz sentido para alguém, um abacaxi, é só isso. Cara, eu não sei o que significa esse abacaxi, mas eu oro para que o Senhor respalde a tua vida naquilo que você tem que fazer, e que isso seja um sim do Senhor para você, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, levante suas mãos só por mais um momento de adoração. Vamos lá, levante suas mãos bem alto e adore o Senhor. Vamos lá, vamos lá! E deixe o céu descer. Diga! E deixe o céu descer. E deixe o céu descer. Levante suas mãos o mais alto. E deixe o céu descer. E deixe o céu
glória. Sabe, nada pode te separar do amor de Deus. Jesus te escolheu para você viver o propósito dele aqui nessa terra. Você só tem uma vida, e a melhor escolha que você faz é quando você entrega os seus caminhos ao Senhor. A melhor escolha que você faz é quando você entregue os seus planos ao Senhor. A melhor coisa que você faz é quando você entrega os seus sonhos ao Senhor. Diga para o teu irmão do teu lado: Deus, diga, Deus quer fazer grandes coisas. Diga novamente: Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Quantos creem nisso? Se você crê nisso, eu quero que nessa noite, eu vou contar até 3. Eu quero que você dê um brado de vitória bem alto. Tá comigo? 1, 2, 1, 2, 3. Vamos lá! Vamos lá! Vamos aplaudir o Senhor! Chamamos Jesus. Quantos aqui foram abençoados por essa palavra? Digam amém. Aleluias. Sabe, nesse momento eu quero honrar o pastor Gustavo. Quantos aqui foram abençoados pela palavra do Gustavo Paiva? Nesse momento eu quero honrar a palavra do pastor Gustavo. Para quem não percebeu, nós tivemos um problema técnico aqui na projeção. Coisa que perceberam. Algumas pessoas falam: será que essa igreja aqui não tem letra? Não, a gente teve um problema técnico. Então nesse momento a gente trouxe o nosso projetor, a letra. E eu quero que você nesse momento, como honra, sabe, nós devemos honrar o profeta, amém? Nós devemos honrar o profeta. Nós temos a nossa máquina aqui. E como honra nesse momento, eu quero que você libere uma oferta sobre a vida do Gustavo. Sabe, Gustavo Paiva é um irmão, um amigo que carrega realmente algo poderoso. Eu não conheço ele simplesmente no palco, mas eu conheço ele nos bastidores. Ele realmente tem um caráter de Deus. E se você nesse momento, qualquer oferta, toda essa oferta vai ser direcionada pela vida dele. Então, se você nesse momento entende isso, que é importante você exercer a cultura de honra, eu quero que você venha aqui ou passa o cartão na maquininha, honra, o QR Code, o Pix, libera uma oferta sobre a vida dele. Segunda coisa que eu quero avisar, deixa eu sair aqui do Pix para não atrapalhar vocês. Segunda coisa que eu quero avisar, nós estamos tendo a nossa sala profética aqui embaixo. Então você que recebeu a sua senha, são só 50 pessoas. Você que recebeu a sua senha ontem, a sala profética já está liberada. Algumas pessoas vão começar a receber uma senha para amanhã. Então são 50 pessoas por dia. Amanhã também vai ter sala profética até o final dessa conferência. Terceiro ponto é: amanhã vai ter o Louvor e Felipe Vilela. Então chegue cedo. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Que a graça, o amor e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam: Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Vou em paz.